Olá, meus amados. Agora eu sinto que no início e o propósito de tudo é o amor. Agradecer a Deus por nossa vida e existência terrena por nossos pais. E os filhos por nosso aprimoramento contínuo. Hoje, na Alquimia do Ser, em nossa sala de bem-estar, saúde com vida, Ângela Cristina Rodrigues, seja bem-vinda. Olá, obrigada, Carla, obrigada a todos vocês. Eu me chamo Ângela Cristina Rodrigues, tenho 62 anos, eu sou terapeuta, com muito amor, muito orgulho, sou casada há quase 30 anos, tenho um casal de filhos adultos, a Thaís e o João Vitor. Certo. Então, Ângela, como foi essa trajetória pessoal sua, assim? Bem, eu sou advogada de formação. Uhum. Eu estudei, me formei há 38 anos já. E trabalhei com direito durante vários anos, até que no ano de 2009 eu fui demitida. Eu tinha um cargo em confiança, eu trabalhava com direito, né, no Ministério Público, e esse cargo ele foi extinto. Então, eu digo que eu me tornei empresária pela dor. Né? E, graças a Deus, eu consegui fazer desse limão uma limonada. Eu fundei, primeiro, uma franquia americana, né? Eu fui franqueada, era uma escola para crianças. Depois, eu fiquei com a empresa, minha sócia desistiu do negócio, e eu fundei um coworking, e de lá para cá, então, eu fui cada vez mais entrando para o nicho das terapias. Uhum. Eu conheci as constelações em 2012, em função dessa empresa que nós fundamos, e foi maravilhoso. Eu posso dizer, assim, que a constelação mudou minha vida. E a gente fala, assim, muito... É um pouco surpreso, assim, você ser advogada de formação e se interessar pelas terapias integrativas. Como que foi esse encontro? Como surgiu esse teu interesse? Na verdade, Carla, eu acho que nós já nascemos, né, com essa busca interior muito aflorada. Então, eu sempre busquei terapias alternativas para mim, para o meu autoconhecimento, para a minha cura. Então, sempre, a minha vida inteira, eu busquei coisas diferenciadas, diferentes. O Reiki, eu sou terapeuta Reiki, o primeiro Reiki eu fiz em 2003. Só que daí não exercia, eu exercia o direito e não era terapeuta, eu usava só para mim. Uhum. Então, eu só fui mesmo ter posse das terapias depois que eu saí do direito, que eu me vi, então, com necessidade de autoconhecimento, e eu fui aprender para depois conseguir passar para as pessoas. Certo. E daí se fala muito, assim, que as coisas acontecem na nossa vida, não é por acaso, né? Então, como se deu esse encontro com você pela constelação familiar? Como foi o início desse encontro? Foi através da constelação organizacional. Essa empresa que eu fundei em função da demissão, né? Eu peguei esse limão e fiz uma limonada. Só que a limonada estava amarga. Né? Tem uma suquinha na limonada. As pessoas estavam... a empresa não estava fluindo. Nós éramos 3 sócias. Sim. E não fluía, a energia não fluía. E daí uma das professoras, que era uma escola, na verdade, né? Um método de escolar, ela perguntou assim: você já ouviu falar em constelação? Eu falei, não. Constelação é para a empresa. Uhum. Daí ela chamou uma consteladora. E foi maravilhoso, foi um divisor de águas. Essa pessoa, eu ainda tenho contato com ela até hoje. Eu frequentei o grupo dela há muitos anos. E ela chegou na nossa empresa e organizou, porque um dos pilares da constelação é a ordem, a hierarquia. E era uma coisa que a gente não estava observando. Eu tinha muita briga, tinha muita disputa de egos.
E dali em diante, Carla, eu fiquei fã. Eu falei, meu Deus, mas como que isso é transformador? Que coisa é essa, né? Que magia é essa, né? Que magia é essa? Aí eu procurei entender mais, ler, participar dos grupos. Eu fiquei muitos anos participando dos grupos dessa pessoa, como representante. E foi maravilhoso, porque você, indo como representante, você também se beneficia. Né? Você ajuda a pessoa que está sendo constelada, mas, na verdade, você pega carona, né, no assunto e nada é por acaso. Tudo vem somando. Foi muito bom. Foi ali o início. E para quem não conhece o que é a constelação familiar, como que você pode explicar assim para a gente? Olha, a constelação familiar é um processo terapêutico. Ela não tem a ver propriamente com a psicologia tradicional, embora ela tenha fundamentos de psicologia. Ela é uma sessão, uma metodologia, um processo terapêutico. A pessoa vem para olhar um tema que está impedindo que ela tenha uma vida plena. E através, então, do campo mórfico, ou morfogenético que se abre, nós conseguimos olhar para esse tema e conseguimos ver, muitas vezes, a origem disso está no ancestral, ou às vezes é nesta mesma vida da pessoa, algum padrão de repetição que ela não está percebendo. Às vezes ela tem que olhar para a mãe dela, e, consequentemente, vai para o sistema familiar daquela mãe, para a ancestralidade materna. E são várias, inúmeras causas, né? Inúmeros fatores que contribuem, mas é preciso que a gente coloque no campo, porque o campo ele é soberano, ele abre com as informações que a pessoa traz, no seu DNA, né, no seu campo de informações, e também através de uma ciência que é maravilhosa, que é a epigenética, né, que nós trazemos informações genéticas, mas nós também trazemos ao redor da genética. Então, são aquelas crenças limitantes, são questões familiares que vêm há muitos anos sendo repetidas e que nós não tomamos consciência até olharmos no campo. E daí, no caso, sim, a constelação familiar, ela pode ser feita nesse período de pandemia de uma forma online também? Pode, tem o mesmo efeito. Fazemos assim exatamente como nós estamos agora. Eu uso particularmente o Google Meet, que eu tenho, não sei, tanto faz, também podemos usar, a plataforma é indiferente, né? Mas a energia flui, é maravilhosa, nós conseguimos acessar o campo, daí eu preciso dos bonecos, né? Da ajuda dos bonecos. Sim. Daí, então, para o pessoal que está em casa, nesse período ainda de recolhimento de pandemia, né, nesse momento de solitude, tem uma forma que eles podem também trabalhar com essa transformação de família, né? Pela constelação familiar online, né? É uma boa pedida. Com certeza. Com certeza, tem o mesmo efeito, tem a mesma duração. Eu peço, a primeira vez, não conseguimos fazer menos de 2 horas, porque a gente abre bastante informações e eu gosto que a pessoa converse, que a gente não deixe nenhuma dúvida, né? Então, eu peço que reserve 2 horas. E nós nos conectamos, então, pelos computadores e é bem tranquilo. É quase igual presencial. Porque, na verdade, a internet é movida a energia, né? A gente está nesse movimento de aprender a lidar nesse mundo energético, né? Exatamente. Maravilhoso que veio nos socorrer, né? Nesse período de pandemia, a gente aprendeu muita coisa. Sim. Porque o virtual também se torna real, né? Na medida que a gente está próximo, a gente está conversando, né? A gente está frente a frente, né? De uma certa forma.
Então, eu vou confidenciar para vocês que no meu presente de aniversário, eu me dei de presente uma constelação com a Ângela e dei de presente também para minha filha e para minha mãe, né? E quais seriam os benefícios, Ângela, se a gente pensar em fazer uma constelação também com diversas gerações da família, né? O que você vê de contribuição? Olha, Carla, é maravilhoso como você fez e você mesma sentiu, né? Já sentiu os efeitos, embora tenha sido em agosto, né? Não faz tanto tempo, é recente, mas assim, nós sempre temos no sistema das pessoas um buscador. No seu caso, com certeza é você. Então, você abriu o caminho. Você é como se você tivesse tomado o rumo, pego uma estrada maravilhosa. Só que você trouxe junto com você a sua filha e a sua mãe. Então, em termos de olhar para a ancestralidade, foi incrível, porque você olhou os seus 50% maternos e os 50% paternos. E resolvemos muitas coisas ali, tinha ancestrais que queriam serviços, etc. E, vindo a sua mãe, ela aprofundou mais ainda, porque ela foi mais uma geração para trás. Então, ela olhou os ancestrais dela, né? E daí você vai abrindo, né? É 50% pai e mãe, 25% os avós, 12,5% os bisavós, e assim sucessivamente para trás. Então, o que a gente faz com o passado? A gente olha, a gente honra os ancestrais maravilhosos que vieram antes e abriram caminho para que nós pudéssemos estar hoje aqui, mas a gente não consegue mudar, a gente ressignifica. Então, existem acontecimentos lá para trás que a gente entende, eles aparecem no campo, a gente entende, a gente agradece pela informação que chegou, mas a gente não consegue mudar. Agora, quando a gente vê, quando a gente observa isso no campo, é como se a gente modificasse de alguma forma, porque o olhar do observador, ele modifica o campo. Né? Então, a gente, esse honrar para a ancestralidade chega até eles. De certa forma, chega e eles ficam em paz. E na medida em que a gente organiza o sistema e vai colocando cada pessoa no seu lugar, honrando e dizendo, ok, eu vejo você, o sistema vai fluindo para frente. Né? Porque a nossa vida ela é como um rio que vai em direção ao mar. Então, o fluxo é para frente. Então, você, Carla, organizou tanto o seu passado, os seus ancestrais, a ancestralidade, quanto você organizou para frente, né? Chegando até a tua filha, a Gabriela. E ela, com certeza, não vai repetir padrões que porventura pudesse acontecer, né? Não vai trazer mais essa herança genética negativa. Então, a gente procura olhar somente os pontos positivos, né? E não olhar somente, mas honrar, né? As coisas boas, com certeza. E o que não foi tão bom, a gente ressignifica. Sim. Porque a proposta da alquimia do ser é o seguinte, Angela, na medida que a gente transforma o nosso interior, repercute no nosso externo. E, de fato, a constelação familiar ou outras práticas também antigas, né, de conhecimentos antigos, milenares, demonstram isso, né? Então, ele tem um quê de magia, né? Tem um quê espiritual nisso. Como você vê essa amplitude de uma visão assim de constelação familiar, como transformação do ser? Sim, nós falamos que as novas constelações elas têm um cunho espiritual. O que quer dizer isso? Até um certo momento, Bert Hellinger, que é o pai das constelações, ele se atinha somente em colocar as pessoas em posição no campo, e elas se olhavam e elas diziam que elas sentiam umas em relação às outras, e aquilo já
resolvia, né, as questões que eram colocadas. Então, ele era muito científico, como um ex-padre alemão, né, uma pessoa que viveu 90 e tantos anos, 93 anos, ele faleceu em 2000. Ele era muito pragmático. Com o passar dos anos, ele deixou de ser padre, ele casou 2 vezes, e a segunda esposa dele, a Sophie Hellinger, que é uma pessoa maravilhosa, ativa e trabalha muito nas constelações, ela trouxe para ele um olhar diferenciado. Então, é exatamente isso que você comenta, né? Então, ela trouxe, não que não existisse, já existia, só que ele não admitia. Então, no final da vida, e agora mais recentemente, as constelações elas ganharam um cunho mais espiritualista. É uma visão mais espiritualista e mais aprofundada. Só que a gente não trabalha a gente não diz que é espiritual, a gente é científico. Perfeito. A gente fala primeiro da ciência, mas claro que abrindo o campo, muitas coisas do sistema, elas vêm e a gente precisa ter esse olhar espiritual. Sim. Então, existem, inclusive, constelações xamânicas, constelações... Interessante. Existe uma gama infinita de outros conhecimentos agregados à constelação. Tá? Agora, quando a gente fala de Bert Hellinger, o padre alemão, a gente não fala em espiritualidade. A não ser que nós falemos já da Sophie Hellinger, né? Das novas constelações à luz da segunda esposa dele. Certo. Seria uma nova escola que ela criou ou ela... É uma nova escola. Eles criaram a Hellinger School, que é uma filosofia, na verdade. Né? Quando eles se casaram, se juntaram, e o Bert passou para ela toda a autoridade para tocar em frente o legado dele, e eles fundaram essa escola, né? Inclusive tem em São Paulo, aqui no Brasil, ele autorizou, ele abriu, né? Ele deu para ela um presente valiosíssimo, e ela soube muito bem fazer isso crescer. Né? Então, hoje, as constelações são maravilhosas. A pessoa entra no campo e a gente extrai não só o sentimento propriamente de quem ela está representando, mas existe uma outra linha ali que cabe ao constelador. Que rege. Mas deixando bem claro, assim, que a questão de espiritualidade não seria o religar, a religião, seria a questão de que nós somos energia dentro de um corpo. Então, todo movimento que a gente faz é energético, né? Exatamente. Então, quando eu dou palestra, assim, para pessoas que nunca ouviram falar, eu falo assim, nós somos, na nossa pele, energia. Né? Se nós formos lá no centro do átomo, dos átomos dos quais nós somos formados, é energia pura. Então, é essa energia que vai para o campo da constelação. Então, não é magia, a informação que eu trago aqui junto no meu DNA, na minha epigenética, ela não é mágica. Eu não tiro do além. Não, ela vem comigo. Perfeito. Ela é minha, ela está em mim, ela é a minha energia. Entende? Então, quando eu entro no campo para olhar, vai ser mostrado o que é mais urgente. Né? Nós trabalhamos muito com aquele dito efeito cebola, da casca da cebola. Né? A gente vai descascando a cebola para achar onde está o ponto principal. Muitas vezes, aquele tema que a pessoa traz, aquela preocupação, aquele sintoma de alguma doença, ele está na casquinha de fora. Outras vezes não, outras vezes está lá no miolo da cebola. Mas a gente não sabe. O facilitador, né? Porque o profissional da constelação é o facilitador. O facilitador, ele não sabe se ele não colocar no campo. Certo?
E quando a gente coloca aquele tema no campo de constelação, tudo se revela. Agora, a gente enxerga 5%, cara. 95% do trabalho a gente não enxerga. Né? Porque ele é feito como se fosse um iceberg. Né? A gente só enxerga a pontinha. Os 95% que é trabalhado é a nível quântico, é a nível de alma, a gente não tem controle sobre isso. É uma mobilização que ocorre, né? Exatamente. E aí a pessoa vai tendo insights, até 2 anos é possível. A constelação. Que formidável, 2 anos. Então, você veja quanta coisa ainda pode acontecer na sua constelação. Você constelou em agosto e ainda está reverberando e vai muito além. E muitas vezes as coisas vão se encaixando na vida da pessoa. A pessoa vai melhorando, vai, por exemplo, arranjar um emprego, vai descobrindo seus talentos, e tudo vai fluindo em função dela ter colocado ordem lá atrás. Uhum. E aquilo tudo é um efeito cascata, é um efeito dominó, né, vulgarmente falando. É um efeito dominó, ele vai reverberando, vem lá da ancestralidade até os dias de hoje, ou pode ser desses dias de hoje mesmo, né, que se organiza o sistema, e tudo flui. Essa proposta que a gente tem, né, dessa sala de bem-estar, saúde com vida, é a questão do preventivo, né? Então, como você vê a constelação familiar como uma atividade preventiva para os conflitos familiares? Olha, Carla, é maravilhoso. Se a gente pudesse constelar todos os dias, todos os temas, seria perfeito. Eu não indico, claro, né? Porque não é possível a gente constelar todos os dias. Uhum. E não temos nem condições emocionais para mexer tanto nas nossas questões, né? Mas quanto mais autoconhecimento nós tivermos, quanto mais nós tomarmos posse de quem nós somos aqui e agora, e o que nós estamos fazendo, o que nós viemos fazer, é preventivo de doenças, é preventivo de conflitos, traz harmonia, né? É maravilhoso você tomar até como a constelação e as práticas quânticas como uma filosofia de vida. Né? Porque você vai olhando a sua vida à luz da física quântica, que diz que tudo está aqui, tudo está a um passo de nós conquistarmos. Né? Que nós somos co-criadores das nossas realidades. E por aí são ensinamentos maravilhosos, que a gente só precisa tomar posse disso, né? Trazer para nós, trazer para a nossa vida e viver em função disso. Tudo muda. O nosso olhar muda, as nossas reações mudam, a nossa vida muda, porque a gente muda inteiramente. Sem dúvida. E olha, Angela, te agradeço de coração você tá aqui conosco hoje no Alquimia do Ser, né? E queria que você deixasse uma mensagem para os nossos cultivadores do bem aqui do canal Cultive. Tá, eu vou deixar uma mensagem, eu vou ler aqui, é uma frase de Bert Hellinger. Ótimo. Diz assim: receba em sua mente e, sobretudo, em seu coração a permissão de seus ancestrais para fazer a sua vida de uma maneira diferente. Bert Hellinger. Que lindo! A gente não precisa seguir o destino, um destino triste, um destino sombrio. Nós podemos reconhecer, agradecer a nossa ancestralidade e fazer diferente. Ressignificar, né? Esse movimento de revisitar a vida, né? Todo momento. Isso é a coisa mais linda que pode existir. Sem dúvida. E Ângela, se alguém mais quiser saber sobre constelação familiar, nós estamos presencialmente em Curitiba, né? Qual seria teu contato? Onde que o pessoal podia te procurar?
Olha, eu tenho a felicidade de manter um espaço chamado Espaço Convívio Coworking. Nós estamos no AU, na Roberto Foloni 1088. Uhum. Nós temos site, www.espaçoconvívio.com.br. Temos página no Instagram, temos página no Facebook. É muito fácil de encontrar no Google, Espaço Convívio no AU. Então, ali tem os nossos telefones, os nossos contatos. Se alguém quiser marcar a constelação, é preciso ligar usar o nosso WhatsApp para marcar, porque às vezes é preciso organizar a agenda. E eu estou completamente à disposição. Eu amo fazer constelação familiar. Perfeito. E no caso, assim, o pessoal que também não é de Curitiba e quer conhecer a constelação familiar, também pode buscar online. Exatamente. Pelo mesmo caminho, tá? Pelo site ou pelas páginas nas redes sociais. E daí marca comigo para a gente fazer esse contato online. Perfeito. Será um prazer imenso. Adorei conversar contigo, né? Vamos aprofundar também outros assuntos em outros momentos, né? Porque é muito vasto, é muito gostoso conversar contigo, assim, flui, né? Com certeza, Carla, eu estou à disposição. O que eu puder contribuir, né, com você, com o seu programa. Agradeço imensamente o convite, foi um prazer mesmo. Conte comigo sempre.